Em janeiro de 1889, nas ruas frias de Turim, Itália, um homem de bigode cerrado e olhar profundo testemunhou uma cena que mudaria todo o destino da filosofia ocidental para sempre. Diante dele, um cocheiro espancava com fúria um cavalo exausto, que se recusava a seguir em frente. Sem pensar duas vezes, Friedrich Nietzsche correu, abraçou o animal e desatou a chorar. Poucos minutos depois, desmaiou. Quando acordou em um hospital psiquiátrico, já não era mais o mesmo. Aquele abraço ao cavalo foi seu último ato lúcido. Nos 10 anos seguintes, Nietzsche viveria em silêncio, cuidado por sua mãe e sua irmã. Mas o que realmente aconteceu com ele? Será que enlouqueceu? Ou será que, como ele mesmo previra, olhou tanto para o abismo que o abismo olhou para ele de volta? Por décadas, a resposta mais fácil foi sífilis. Afinal, era o diagnóstico padrão para qualquer intelectual excêntrico do século XIX. Mas há um problema. Nietzsche quase certamente nunca teve sífilis. Ele mesmo negou ter frequentado bordéis, dizendo que se alguma vez entrou em um, foi apenas para tocar piano. A medicina da época mal compreendia a sífilis. Só depois da morte de Nietzsche é que os médicos começaram a entender melhor essa doença e descobriram que alguém com sífilis não tratada raramente sobreviveria por mais de 10 anos após os primeiros sintomas. Nietzsche viveu exatamente isso, mais de uma década após seu colapso. Então, se não foi sífilis, o que foi? A resposta provavelmente vem de sua herança familiar. Seu pai, Carl Ludwig Nietzsche, era pastor luterano. Friedrich Nietzsche foi criado por um pastor, um homem da igreja, mas se tornou um dos maiores críticos da religião na história. O pai de Nietzsche morreu aos 36 anos com um diagnóstico vago de amolecimento cerebral. Na época, esse termo servia para qualquer problema neurológico misterioso, mas relatos mostram que durante os sermões, o pai de Nietzsche parava de falar de repente, ficava paralisado, como se tivesse desligado, e só voltava ao normal quando alguém o acordava. Quase todos os homens da família paterna de Nietzsche apresentaram distúrbios mentais ou neurológicos. Atualmente, médicos acreditam que pai e filho sofriam de uma doença genética rara, que afeta os vasos do cérebro e pode causar dores de cabeça terríveis, depressão, confusão mental e até episódios psicóticos. Essa condição se transmite de geração em geração, e Nietzsche a herdou. Mas Nietzsche não era apenas um doente, ele era um experimentador da existência. Por anos, viveu com dores crônicas, enxaquecas terríveis, náuseas e episódios de cegueira temporária. Para aliviar o sofrimento, recorria a substâncias como o haxixe, forma concentrada da maconha, e cloral, um sedativo perigoso que ele usava para dormir, e que com o tempo pode danificar a estrutura cerebral. Nos últimos meses de lucidez em Turim, Nietzsche viveu sua grande temporada de colheita, conforme ele relatou em uma carta. Em poucas semanas, produziu 3 de suas obras mais radicais. Em sua última obra, ele assina como o Crucificado e Dionísio, deus grego do êxtase e da libertação. Nietzsche não estava apenas escrevendo filosofia, ele estava se transformando em um mito. Um estudo recente sugere que certas alterações cerebrais podem aumentar a introspecção e a criatividade. Talvez Nietzsche tenha enlouquecido justamente por ser um gênio. E existe ainda outra possibilidade ainda mais fascinante. E se Nietzsche não enlouqueceu de verdade? Franz Overbeck, um amigo próximo de Nietzsche, confessou ter a impressão de que em certos momentos ele fingia a loucura. A mãe de Nietzsche relatou que, enquanto médicos diziam que ele não falava coisa, com ela e com um médico pessoal, ele se expressava com clareza. Nietzsche mesmo escreveu: "Todo espírito profundo precisa de uma máscara." Seria a loucura sua última máscara? Há também quem diga que Nietzsche não ficou louco, mas estava possuído pelo que os gregos chamavam de mania divina, que seria um estado de êxtase espiritual, em que o indivíduo se sente possuído por uma entidade superior. Nietzsche se via como o último discípulo de Dionísio, deus grego do vinho, das festas, da fertilidade, da loucura sagrada, do êxtase e das artes. No dia de seu colapso, Nietzsche escreveu uma carta em que dizia: "Venho vitorioso como Dionísio, que fará da terra uma festa." Coincidência? Talvez não. Na Grécia Antiga, o festival de Dionísio era celebrado justamente em janeiro, mês em que Nietzsche perdeu a lucidez.
Nos anos seguintes ele viveu em silêncio. Às vezes dançava pelado junto ao piano. Outras, ficava horas olhando pela janela, como se visse algo que ninguém mais via. Mas em certo momento, quando os médicos já haviam desistido, Nietzsche olhou para sua mãe, com os olhos cheios de uma tristeza infinita, e disse: "Eu sou um idiota." Essas foram as últimas palavras do incomparável Friedrich Nietzsche.